Evangelho, quinta-feira, depois da Epifania do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo. E sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E viu a cidade de Nazaré onde se tinha criado. Conforme seu costume, ele entrou na sinagoga no dia de sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou uma passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois ele fechou o livro, entregou-o ao seu ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feira depois da Epifania do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, Jesus volta à cidade de Nazaré, sua cidade de origem. Lucas vai dizer que é com a força do Espírito Santo que Jesus voltou para a Galileia após ter sido colocado à prova no deserto. E sua fama se espalha por toda a redondeza. Após ter vencido as tentações do inimigo, após ter submetido o maligno, o Senhor volta com a força do Espírito Santo para a região da Galileia e vai à sua cidade natal, a cidade de Nazaré. E ali entra na sinagoga, onde todos eram conhecidos, toma a palavra e anuncia o profeta Isaías. E também, junto com o anúncio do profeta Isaías, comunica o cumprimento das Escrituras e foi profetizado por Isaías. O Espírito do Senhor, Ele está sobre ele e o conduz em cada um de seus passos, pois o Senhor o anunciou, pois o Senhor o ungiu para anunciar a boa nova aos pobres e para proclamar a libertação. Eis que o Senhor veio anunciar o tempo da libertação. O Emanuel, o Deus conosco, o Príncipe da Paz, que celebramos no período do Natal, agora nessa narrativa após a Epifania, nós vemos que tudo o que foi dito sobre o Deus menino e sobre o nosso amável Senhor se cumpre, conforme havia sido dito. O Senhor, nosso Deus, Ele é verdadeiramente o Emanuel, a realizar todas estas coisas. O povo da cidade de Nazaré se maravilha com as palavras do Senhor, pois são palavras de vida. A pregação do Senhor, o ensinamento do Senhor vai ao coração de seus interlocutores, pois Deus está manifestando o seu poder
o encanto dos interlocutores de Jesus na sinagoga é um encanto que em parte acontece por ver o que Deus realiza, em parte acontece por apreciarem o que entre os homens se dá. As palavras do Senhor, elas são cheias de encanto, mas elas também são verdade e vida. E no momento seguinte, essa verdade será repudiada por aqueles de Nazaré que tentarão matar o Senhor. Ao mesmo tempo que a palavra do Senhor é encantadora ao coração, muitos corações podem estar não preparados para acolher a verdade. Por isso a palavra do Senhor, ela é um divisor de águas, porque ela encanta o coração do homem, mas traz até ele a verdade. O homem pode se encantar com a beleza de Deus que age, pode se encantar com a beleza de Deus que move sobre a nossa humanidade a expressão do seu amor e da sua presença. Mas por outro lado, onde Deus está, triunfa a verdade. E o encantamento pode terminar quando aqueles que deveriam acolher e reconhecer a verdade não a acolhem e não a reconhecem. Ali pode começar a acontecer um grande drama do desencontro com Deus ou da oposição a Deus. Que pena que todos se encantaram por aquilo que o Senhor manifesta sobre a humanidade do Verbo de Deus, mas não estão com o coração dispostos a acolher a verdade do que Deus nos revela. Rezemos, queridos irmãos e irmãs, para que o coração dos homens saiba reconhecer a presença e o agir de Deus sobre todas as coisas, sem jamais se fecharem para a verdade. Quantos são aqueles que olham, por exemplo, a maravilha da natureza, a beleza de Deus na ordem da criação, a beleza de Deus no cuidado dos homens, mas não permitem que a verdade do Evangelho ilumine suas almas e ainda continuam esperando ou acreditando naquilo que não vem de Deus e não leva a Ele. E dessa forma não abraçam a verdadeira religião e não buscam o que é necessário para serem homens de fé, homens que realmente confiam em Deus, homens comprometidos com a verdade que transforma a nossa alma. Agradeçamos ao Senhor por tudo que Ele fez em nosso favor e por ter enchido a nossa alma com os sinais da presença e da beleza do Deus vivo. Para que nós possamos testemunhar a grandeza do seu amor. Desse modo, tenhamos a alegria de manifestar o seu nome. E que possamos não só maravilharmos-nos com o Senhor, mas termos constantemente nossa alma disposta ao anúncio da verdade e à comunhão com Cristo, nosso Senhor, Ele que é caminho, verdade e vida. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria e São José, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.